Autobiografia do Yogi Paramahansa Yogananda, capítulo 26, A Ciência do Kriya Yoga. Continuando, Kriya Yoga não tem nada em comum com os exercícios respiratórios de caráter pouco científico ensinados por algumas pessoas fanáticas e equivocadas. Suas tentativas de forçar a retenção de ar nos pulmões não apenas são impróprias, como intensamente desagradáveis. A Kriya, pelo contrário, é acompanhada desde o princípio por uma afluência de paz e sensações relaxantes de efeito regenerativo na coluna vertebral. A antiga técnica de yoga transmuta a respiração em concentração. A evolução espiritual nos permite perceber a respiração como uma atividade mental, um sonho. Muitos esclarecimentos poderiam ser prestados a respeito da relação matemática que existe entre a frequência respiratória do homem e as variações de seus estados de consciência. Uma pessoa cuja atenção está totalmente concentrada em acompanhar uma discussão intelectual complicada ou em tentar executar algum feito atlético preciso ou difícil, respira automaticamente muito devagar. A capacidade de concentrar a atenção depende de uma respiração lenta. Estados emocionais negativos como medo, luxúria e ira são inevitavelmente acompanhados de movimentos respiratórios rápidos ou irregulares. O irrequieto macaco respira 32 vezes por minuto, em contraste com o ser humano, que respira em média 18 vezes. Animais como o elefante, a tartaruga, a cobra e outros que se destacam por sua longevidade respiram com frequência menor do que o homem. A tartaruga, que pode chegar à idade de 300 anos, respira apenas 4 vezes por minuto. Os efeitos rejuvenescedores do sono devem-se ao fato de que, enquanto dorme, o homem perde temporariamente a consciência do corpo e da respiração. O homem adormecido se transforma inconscientemente num yogi. Todas as noites, ele celebra o ritual yogi de libertar-se da identificação com o corpo e funde energia vital com as correntes curativas produzidas na região central do cérebro nos 6 subdínamos dos centros medulares. Sem se dar conta, o homem adormecido submerge no reservatório de energia cósmica que sustenta a vida. Ao acalmar a respiração, o yoga executa voluntariamente um processo simples, natural e consciente que o homem comum realiza inconscientemente enquanto dorme. O Kriya Yogi usa sua técnica para conservá-las magnetizadas. De forma científica, ele torna a respiração desnecessária, sem com isso entrar em estado de sono subconsciente e inconsciente. Na Kriya, a energia vital não se perde nem é desperdiçada pelos sentidos, sendo compelida a fundir-se às energias mais sutis da coluna vertebral. Por meio dessa revitalização, o corpo do yogi e as células cerebrais são eletrificadas pelo elixir espiritual. Com isso, deixa de estar sujeito a uma observância compulsória das leis naturais, que só podem conduzi-la a um objetivo que ele levaria 1 milhão de anos para alcançar por meios indiretos, propiciados por uma alimentação adequada, luz solar e pensamentos harmoniosos. São necessários 12 anos de vida normal e sadia para que se efetive até mesmo a mais insignificante alteração na estrutura cerebral. E 1 milhão de revoluções solares para que o tecido cerebral se refine o suficiente para manifestar a consciência cósmica. Ao desfazer o vínculo da respiração que prende a alma ao corpo, a Kriya ajuda a prolongar a vida e expandir infinitamente a consciência. O método yogi faz com que o devoto vença a luta entre a mente e os sentidos aprisionados à matéria, libertando-o para que, mais uma vez, lhe possa herdar seu reino eterno. Ele sabe que sua verdadeira natureza não está limitada, nem pelo revestimento físico, nem pela respiração, símbolo da escravidão mortal ao oxigênio, às compulsões inerentes ao mundo material. A introspecção, ou o sentar-se em silêncio, uma tentativa pouco científica de forçar a mente e os sentidos, ligados pela energia vital, a se separarem. Na sua busca pela divindade, a mente contemplativa é constantemente arrastada de volta ao mundo sensório pelas correntes vitais. Pelo fato de controlar diretamente a mente por meio das energias vitais, a Kriya é a via mais fácil, eficaz e científica de alcançar o infinito. Em oposição ao lento e incerto caminho teológico para Deus, comparável ao carro de bois, Kriya Yoga pode merecidamente ser chamado de caminho do avião.
A ciência yogi baseia-se na investigação empírica de todas as formas de exercícios de concentração e meditação. A yoga permite que o devoto desligue e ligue, segundo sua própria vontade, a corrente vital dos 5 telefones dos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Após ter alcançado o poder de desconectar os sentidos, é algo simples para yoga unir-se mentalmente, seja com os reinos divinos, seja com o mundo material. Ele não é mais trazido pela energia vital e, contra a sua vontade, à esfera mundana de sensações tumultuosas e inquietudes mentais. Mestre do corpo e da mente, o Kriya Yogi finalmente consegue a vitória sobre o seu último inimigo, a morte. A morte que nos traga, hás de tragar assim. E, morta a morte, eis que não mais teremos fim. A vida de um Kriya Yogi avançado é influenciada não pelos efeitos de suas ações passadas, mas unicamente pela orientação da alma. Com isso, o devoto evita guiar-se pelas boas e más ações egoístas da vida cotidiana, incômodas e como passos de lesma para os que possuem o coração de águia. O método superior de viver segundo os ditames da alma liberta o yogi. Escapando da prisão do ego, ele prova a onipresença dos recessos do seu coração. O ritmo escravizante da vida normal é em contraste algo humilhante. Sujeitando sua vida à ordem evolutiva, o homem não consegue obter nenhuma concessão da natureza quanto à rapidez do seu progresso. Mesmo sem contrariar as leis que governam sua vida física e mental, ele ainda precisa de 1 milhão de anos de encarnações e seus ardis para alcançar a emancipação final. Os métodos telescópicos dos yogis que os eximem das identificações físicas e mentais em troca da individualidade da alma são recomendados àqueles que se rebelam ante uma espera de 1.000 milhares de anos. Esses números são ainda maiores para o homem comum que não vive em harmonia com a natureza, e menos ainda com sua alma, mas persegue, em vez disso, complexidades impróprias, transgredindo em seu corpo e em seus pensamentos a doce sensatez da natureza. Nem mesmo 2 milhões de anos serão suficientes para que ele se liberte. Raras vezes, ou nunca, o homem grosseiro se dá conta de que seu corpo é um reino governado pelo imperador. A alma, em seu trono situado no crânio, com seus regentes auxiliares, os 6 centros raquidianos, ou esferas de consciência. Essa teocracia estende-se sobre uma legião de súditos obedientes, 27 trilhões de células dotadas de inteligência comprovada, ainda que automática, responsáveis pelos processos de crescimento, transformação e dissolução do corpo físico, e 50 milhões de pensamentos, emoções e variações que ocorrem em fases alternadas nos substratos da consciência do homem, que vive em média 60 anos. Qualquer aparente insurreição das células do corpo ou do cérebro contra o seu imperador, a alma manifesta sob a forma de enfermidades ou depressão. Deve ser atribuída não à deslealdade dos humildes súditos, mas ao mau uso, no passado ou no presente, da individualidade ou livre-arbítrio que o homem recebeu simultaneamente com a alma e que é irrevogável. Identificando-se com o ego superficial, o homem acredita piamente que é ele que pensa, deseja, sugere, sente, digere o alimento e se mantém vivo. Jamais admite, por meio da reflexão, apenas um pouco seria suficiente, que na sua vida cotidiana ele não passa de um fantoche manipulado por suas ações passadas, que é o karma, pela natureza e pelo meio ambiente. As reações, sentimentos, humores e hábitos intelectuais de cada homem permanecem circunscritos aos efeitos de causas passadas desta vida ou de uma anterior. Acima de todas essas influências, porém, ergue-se majestosa sua alma. Desprezando as verdades e liberdades transitórias, o Kriya Yogi transpõe o mundo das ilusões e, livre de todos os grilhões, encontra seu próprio ser. Todas as sagradas escrituras declaram que o homem não é um corpo corruptível, mas uma alma vivente. A Kriya oferece-lhe o método para comprovar a verdade das escrituras. Rituais externos não podem destruir a ignorância, pois não são mutuamente contraditórios, escreveu Shankara em seu famoso Century of Verses.
Somente a realização do conhecimento destrói a ignorância. O conhecimento não pode surgir a não ser da indagação. Quem sou eu? Como nasceu esse universo? Quem é o seu Criador? Qual é a causa material? Esse é o tipo de pergunta a que nos referimos. O intelecto não tem resposta para essas perguntas e por isso os rishis desenvolveram a yoga como uma técnica de questionamento espiritual. A Kriya Yoga é o verdadeiro ritual do fogo, frequentemente glorificado no Bhagavad Gita. O fogo purificador da yoga conduz à iluminação eterna e por isso difere bastante das cerimônias de fogo religiosas, externas e de pouca eficácia, nas quais a percepção da verdade, acompanhada de cânticos solenes, é muitas vezes queimada juntamente com o incenso. O yoga avançado, ao impedir que sua mente, vontade e sentimentos se identifiquem de maneira errônea com seus desejos do corpo, une-se mentalmente com as forças supraconscientes armazenadas nos santuários da coluna vertebral e vive no mundo da forma como Deus planejou, sem ser coagido por impulsos do passado, nem por novas e desairosas tolices nascidas das motivações humanas. Um yogi como esse alcança a satisfação do seu supremo desejo, a salvo no refúgio final do inexaurível e bem-aventurado espírito. O yogi oferece a complexidade inextricável de seus desejos humanos à fogueira monoteísta, consagrada ao Deus único. Essa é a verdadeira cerimônia do fogo yogi, na qual todos os desejos passados e presentes se transformam no combustível consumido pelo divino amor. A chama última recebe toda a loucura humana como sacrifício, e o homem liberta-se das impurezas, livre dos desejos carnais, com os ossos do seu esqueleto kármico alvejados pelos sóis antissépticos da sabedoria. Ele finalmente se purifica e se apresenta sem manchas perante os homens e o Criador. Referindo-se aos efeitos seguros e eficazes do método da yoga, o Senhor Krishna enaltece o yogi e as técnicas utilizadas por ele com as seguintes palavras: o yogi é maior do que os ascetas que disciplinam o corpo. É maior até mesmo do que os que seguem o caminho da sabedoria, Jnana Yoga, ou o caminho da ação, Karma Yoga. O Arjuna, sê tudo, meu discípulo, um yogi. E a gente termina aqui mais esse capítulo, que é a ciência do Kriya Yoga.